que a ética pode ser fundamentada à luz da neurociência? Quer dizer, porque vai muito daquilo que é... Existe uma ideia nativista versus uma ideia behaviorista, se é que eu posso usar essa terminologia, dentro da neurociência, quer dizer, duas tendências para entender. Lindo, né? Então eu acho que aqui tem uma ideia e autores muito legais para a gente começar essa discussão aí profunda, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente pega Darwin, vamos começar de um pilar aí da ciência. É muito fácil com Darwin explicar a briga, explicar a desigualdade, o conceito de seleção é literalmente traços desiguais hereditários. Então é muito fácil a inveja, é muito fácil a guerra, é muito fácil a briga. E por outro lado, nós enquanto seres humanos, isso é bem interessante, até como neurologista posso dar vários exemplos nesse sentido. A gente não tem a melhor visão do reino animal, pelo contrário, a gente não tem a mordida mais forte, a gente não é mais veloz, apesar de a gente conseguir ter um endurance e uma sustentação até fora da curva. Agora, o que nenhum bicho é próximo de nós é a capacidade que a gente tem de construir a partir das relações humanas algo além de um jogo de soma zero, no sentido de que para eu ganhar você precisa perder e para que você ganhe eu preciso perder, ou seja, dá para a gente estar aqui, todo mundo ganhar e sair satisfeito. É muito raro isso na natureza e esse privilégio da construção e da multiplicação de potência a partir das relações humanas é que de verdade nos diferencia do ponto de vista cognitivo e biológico. E aí parece, entre aspas, que Darwin tem uma certa dificuldade de entender ou de explicar essa competência. Como é que o altruísmo é possível? Como é que a parte boa é possível? E, na verdade, é só deixar que a teoria dele vá à frente. Então, tem um cara muito legal, que é o Wilson, não é o mais famoso dos Wilsons, mas é um cara que tem um livro chamado A Catedral de Darwin. Esse livro é maravilhoso, Darwin's Cathedral. Esse livro tenta explicar o seguinte, se você pega na biologia e tenta explicar, de novo, altruísmo, comunidade, senso de comunhão, prazeres, bem-estar e a luta por isso na nossa vida em busca de virtude dessa vida boa, parece a princípio que não faz sentido, mas na verdade faz muito sentido. E aí vem um pouco da crítica natural que a gente tem à ciência hoje, que é uma tentativa desesperada de que toda teoria tenha uma ideia central e aquilo explique a vida inteira. E o próprio Darwin, quando ele fala de seleção, apesar de hoje a gente falar muito da seleção do gene, o Gene Egoísta do Richard Dawkins, que é um livro de 76 famoso e ainda a bíblia da biologia, ele é incompleto. O que esse Wilson chama é o que ele chama de seleção em múltiplos níveis. E um dos níveis onde altruísmo, comunhão, comunidade faz sentido é na seleção de grupos, onde eu tenho essa similaridade de virtudes, essa similaridade de propósitos, acabam sendo muito mais fortes, o que a gente chama de capital social, um termo bonitinho. Mas não continua sendo outro tipo de darwinismo? Eu só troco a categoria da seleção. Não, mas aí você pelo menos abraça esse outro lado humano. Porque, mas concordo. Às vezes o Darwin está falando que a seleção não necessariamente são coisas que a gente pode ver. Talvez coisas que, por exemplo, fenômenos epigenéticos. Isso. Isso. Então, por exemplo, o lamarckismo hoje voltou com mais força. Né? Mas aí só para terminar, assim, então, o que eu quero dizer é que o bonito hoje da neurociência, para falar do bom, é que a gente pode pegar Aristóteles e desde do Darwin, ou uma reinterpretação, ou na verdade, aquilo que Darwin falou, e a gente não quer reduzir ao gene, mas para dizer que sim, a vida é essa complexidade do sofrimento e da desgraça, mas também o privilégio e a comunhão e o estar aqui, até chegar, por exemplo, numa reinvenção das virtudes aristotélicas na psicologia positiva por Martin Seligman, para mostrar que sim, quando eu descrevo para as pessoas e quando eu reoriento a vida das pessoas em busca daquilo que eles entendem que são as próprias virtudes, adivinha o que acontece com o seu bem-estar subjetivo? Explode. Adivinha o que acontece com as pessoas ao seu redor? Ficam melhores. O que acontece com a sua comunidade? Fica mais rica. Né? Então, o bonito, eu acho, que da ciência hoje é que a gente consegue realimentar esses conceitos incríveis e maravilhosos dos gregos a partir dessa perspectiva científica e não quero dizer que a ciência tem que legitimar tudo e qualquer coisa que a gente faça e isso é o único crivo, de jeito algum, mas eu acho que isso permite para a gente inclusive uma sistematização disso para promover para a maioria das pessoas esse bem-estar possível. Eu gosto, acho muito interessante e muito bacana quando você conceitua a ideia e me parece o conceito de um animal insuficiente, né? E talvez essa seja a grande particularidade da espécie humana, né? Porque
É só você ver toda a espécie, todo o filhote, ele só emula o que ele vai fazer depois lá na frente. Então, né, você pega um gato, ele tá brincando porque ele vai caçar e tal. Todas as brincadeiras dele da infância emulam o que ele vai ser no futuro. Isso não acontece com a espécie humana, porque as nossas capacidades, primeiro, qualquer atividade própria do ser humano em termos de perfeição, né? Então esse é um amplo debate. E quando você atinge esse estado de perfeição, então isso é um trabalho. Então a gente nasce insuficiente e isso não é natural, né? Esse desenvolvimento dessas virtudes, dessas capacidades e tal, isso não é natural. E quando a gente traz essa ideia do que eu brinco, de um dos 3 cavaleiros do Apocalipse, né? Darwin, Freud e Marx, quando a gente traz essa ideia, né, que a gente lê nas origens das espécies, é um livro fininho, cara. A gente acha que é pequeno e tal, que é difícil de ler e tal. Cara, dá para você ler e você consegue ter uma ideia de como é que era a ciência no começo do século XX, né? Essa ciência que pauta a gente, aonde a gente está, é uma ciência do século XX. Quando você fala assim, por exemplo, né, esse comportamento que temos e essa camada de interação e como é que o altruísmo é possível e tal, eu queria trazer, né, essa história que nós evoluímos, né, por sermos insuficientes, fomos assustados. E por sermos assustados, né, precisamos de alguma maneira desenvolver uma forma melhor de comunicação e fala. E o fato da espécie humana ter desenvolvido em função da questão da fala, e isso mudou completamente o arcabouço cognitivo da espécie. O Platão no Banquete não fala que nós éramos 2 corpos unidos e que a gente separa e a partir daí começa o sofrimento humano, né, na busca desse par ideal. Mas isso que é interessante, assim, eu acho que a busca da virtude, eu entendo que você disse que ela não é natural, no sentido que ela não é espontânea e ela não é universal, de forma espontânea, né? Mas eu acho que perante o sofrimento e hoje, do jeito que a sociedade funciona, ela acaba virando uma obrigação. Então, voltando um pouquinho, que eu acho que vale a pena continuar falando da diferença do ser humano para os outros bichos. Assim. A natureza tem várias formas de disseminar informação, né? A principal delas, quando a gente olha para a biologia, é a genética. Só que a natureza percebeu uma coisa incrível, que eu tenho 10.000 vezes mais bits num cérebro, nas sinapses, do que num genoma. O problema todo é que, para que eu permita que essa informação seja impregnada nesse cérebro, eu preciso da maior infância do reino animal, que é a infância do ser humano. Então, o preço que você paga para um animal ser flexível o suficiente para ter caminhos ou ter uma insuficiência, por um lado, e uma potência absurda do outro, é uma fragilidade inicial e uma demanda de cuidado que é desproporcional para qualquer outro animal do reino animal. A questão é que a gente cruzou, né, esse... Só para lembrar que eu acho uma coisa curiosa, além do ponto de vista cognitivo, a questão da amamentação. Nós somos mamíferos. Então, é o vínculo social que é criado desde o início por causa da amamentação por 9, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E todo esse vínculo vai criando uma relação social que coloca esse nível de gregariedade maior. Desculpa te cortar. Não, imagina. Perfeito, né? Então, a amamentação é mais uma estratégia com a ocitocina, né? Então, depois eu até falo mais da ocitocina, porque a ocitocina não é o hormônio do amor né? Então, cuidado com essas fantasias na natureza. A natureza não está nem aí para essas fantasias nossas. E nem aí para você também. Né? Isso. Mas o interessante nesse sentido é que essa insuficiência, e aí eu acho que tem um pouco a ver com a nossa cultura atual, porque a gente, voltando para a questão social, e até para discutir um ponto controverso até comigo mesmo, que é a questão da religião, mas eu chego lá, nessa percepção da insuficiência e nessa busca da suficiência, é como se a gente tivéssemos caminhos distintos para essa construção e para essa luta, né? Uhum. A gente tem na Grécia vários modelos riquíssimos, que eu tenho certeza que a motivação, inclusive, eu acho que é muito nessa angústia do existir que a gente vai buscar nessa sabedoria antiga alguma resposta. Mas socialmente a gente foi construindo, né? Então, apesar de todas as críticas inerentes, apesar de todas as dificuldades com o diferente, a religião, por exemplo, é uma saída. Porque aqui para dentro, né, desse grupo,
essa é a ideia, inclusive, da Catedral do Darwin, assim, as religiões, enquanto dogmas, merecem suas críticas naturalmente, mas a gente ignora a redução da entropia mental, da ansiedade existencial, que é, de repente, você saber que para tudo tem uma resposta que chama Deus, que chama Allah, que chama qualquer coisa que você queira chamar, né? Então, são duas, só para conceituar que eu gostei, uma coisa é religião, outra coisa é teísmo. Isso. Uma coisa é, existe um Deus, e outra coisa é as religiões das suas formas mais diversas. Você está falando de teísmo. Das duas coisas. Não, de religião na forma de conversar com... Né, de você se comunicar. Então, mas eu acho que você diferenciou de forma legal aí, porque a gente já tem evidência científica hoje para mostrar os benefícios, entre aspas, de certos aspectos religiosos. Então isso é bem legal. E aí se você pensar que, por exemplo, por que a gente faz ar-condicionado? Né? Por que muito da tecnologia nossa é para reduzir sofrimento ou para melhorar bem-estar? Só que as nossas tecnologias não são só técnicas, elas são sociais também. E a religião é uma tecnologia social, como várias outras. Né? E olha que interessante, não é que toda a cultura humana que já existiu tem religião, é que todas que construíram religião foram mais fortes e coesas do que aquelas que não tinham. Então volta para o darwinismo, não darwinismo social, cuidado, porque darwinismo social é aquele conceito tosco lá, é uma perversão do darwinismo para dizer que existem pessoas e comunidades e genéticas melhores, que foi inclusive base teórica distorcida para muita coisa errada do século passado.